Olá, boa noite, tudo bem? All to the light that is born of the dark. Go now, my child, set this free. Vamos chamando o pessoal para participar hoje, né? Para assistir essa live, Fly stronger. convidar a galera. Allow this healing. The howl of the wolves. Chamando todo mundo. Onwards, feathers that open the clouds. In the waters of this river, I will be carried. In the shaking of my heart, I'll stand proud. I stand proud. Keep my heart strong, hold my head up high, open my wings, my breaking. Vamos chamando o pessoal vai entrando I'll be back para assistir essa live de hoje. stand strong in Essa live de hoje com a Tamires Lima, uma das professoras do curso de Psicanálise e Espiritualidade, curso ministrado pelo Espaço Humanidade, idealizado e desenvolvido pela Márcia Marins. I am a place Então vamos convidar todo mundo que a gente conhece. eternal. I am the light I see. Olá, boa noite, já tem bastante gente aqui, a Ju, a Rani. Deixa eu ver se a Tami tá aqui, já vou mandar My being o convite para a Tami. peace. Deixa eu abaixar aqui. Recadinhos, terça-feira, às 19h30 tem live também, vai ser com o Matheus, ele é hipnólogo, então não percam. Também vou entrar no Espaço Evolução do Ser, vamos ver se dá certo. Oiê, boa noite! Eu não peguei fone, tá ruim, esqueci. Não, tá bom. E galera, vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí. Deixa eu entrar aqui no Espaço Evolução do Ser também, para transmitir por lá. E aí, De Tami, conexões. se Nossa, apresente. o som tá baixo pra mim. Deixa eu só pôr o fone. Esse tá muito baixo que eu tô com outro fone. Hoje eu deixei o outro. Não, eu tava te ouvindo bem, mas aí deu diferença no som. Tá me ouvindo, Dri? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem agora? Agora sim, acho que o meu telefone que tinha alterado. Tudo bem, gente? Boa noite pra todo mundo. Como vocês estão? Deixa eu entrar aqui. Vamos ver se vai dar microfonia, que eu fiz um esqueminha aqui no outro aparelho. Deixa eu virar aqui o tablet, tá tortinho aqui. Tamis vai se apresentando, vai falando o que a gente vai falar hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Tamires, ou mais conhecida como Tamis Lima. Eu sou psicanalista e espiritualista, sou facilitadora do curso de psicanálise e espiritualidade, atendo hoje como psicanalista e trabalho em algumas linhas de terapias diferentes, mas o foco é sempre através da psicanálise. E aí, quando a dona Adriana me chamou para fazer essa live, que a gente estava aí na dúvida sobre o tema, e tinham acontecido algumas situações recentes, eu falei, vamos falar sobre o emocional? Como essas emoções, esses sentimentos interferem na nossa vida, interferem no nosso dia a dia, mas principalmente na saúde física, né? Acho que no momento de pandemia ficou muito evidente para todo mundo o quanto a gente não tem controle das emoções e dos sentimentos e que isso interfere na nossa saúde física. Nossa, Adri, tá tudo bem aí com eu tô tentando achar um jeito desse negócio ficar, mas tá estranho. Vai falando aí enquanto eu vou arrumando. E eu vou convidar o resto da galera aí. Isso é o ao vivo, gente. Isso é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. A gente está aqui tentando descobrir como replicar isso para o maior número de pessoas.
enquanto a gente não começa a falar sobre o tema central aí da live, né? Eu queria pedir para vocês pegarem um aviãozinho aí e enviar para as pessoas que vocês acham que precisa nesse momento escutar, quem vocês acham que de repente não está lidando bem com essas emoções, com esses sentimentos, que está em processos de saúde física, que está nesse processo de autoconhecimento, que pode aproveitar também essa live. E também eu queria pedir para vocês pensarem em perguntas. Eu não sei o que acontece dele, mas o nosso público deixa tudo para a última hora. Eles só perguntam para a gente aqui. Pois é. Então vamos lá falar um pouquinho de como as emoções, né, afetam não, né, agem na nossa saúde. Você que é uma das professoras do curso de psicanálise, espiritualidade, dá um módulo aí, né, bem específico falando de emoções. O que você tem a dizer para nós sobre isso? Dri, tem algum, eu acho que é o tablet, ele tá com um chiado, assim, como se fosse uma interferência eletrônica. Vamos fazer o telefone agora. Não, ainda aparece para mim. E agora? Ainda aparece. Gente, é só eu ou mais alguém tá escutando uma interferência no som? Eu tô ouvindo também. Deixa eu ver aqui. Mas a gente desliga o outro, não tem problema. E agora, Tatiana, ainda? Tá. Então vamos colocar o tablet de castigo. E agora? Tá todo mundo falando que tá com chiado mesmo, viu, Dri? E agora, parou? Não. Vamos ver se vai dar microfonia. Tá dando microfonia? Tá dando Não microfonia, né? Tá dando. Qualquer coisa a gente desconecta da evolução do ser e fica só aqui entre a gente. Tá chiando ainda. Então eu vou derrubar o evolução do ser. Quem estiver assistindo pela evolução do ser, vem aqui. Deixa eu derrubar o evolução do ser. Para quem está chegando agora, só para vocês entenderem, a gente está fazendo a live do meu perfil e do da Adriana, né? E a gente queria incluir o perfil do Evolução do Ser, né? Para incluir mais gente, para que mais pessoas tenham acesso. Mas não é para incluir, porque o universo não quer. Então a gente faz só nós duas aqui. Tá certo. E aí, Thames, pode começar. Agora o chiado parou, acho que vai ser só aqui mesmo. Então, né, uma das minhas propostas em fazer a live é trazer... Gente, eu tenho gato, né, quem já assistiu minhas lives sabe, pode ser que vocês vejam rabo, pode ser que vocês escutem chiado, miados, essas coisas, é natural aqui em casa, tá? Então, hoje na pandemia a gente consegue observar que as pessoas estão num processo muito né? Nós diminuímos muito essa convivência com o externo, né? Com o trabalho, com os amigos, até com alguns familiares, né? E a gente está vivendo muito um momento de solitude e até de introspecção. Mas para algumas pessoas podem ser até um momento de solidão, né? Que tem diferença da solitude e da solidão, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. E muitas emoções, muitos sentimentos, eles têm aparecido e nota-se que quando as pessoas elas não têm uma facilidade de lidar com essas emoções, de observar essas emoções e esses sentimentos, ter algumas válvulas de escape que antes a gente tinha, antes do processo pandêmico, isso vai se acumulando no corpo, né? E isso abre espaço para que desconfortos físicos ou pode colaborar para doenças pré-existentes, para ter uma piora no quadro, né? Para quem não conhece, a gente também trabalha muito na linha da metafísica da saúde, né? Que fala como as emoções, os sentimentos ou algumas crenças e padrões que eu trabalho
podem acarretar em problemas no físico, né? O Val Capelli é uma pessoa maravilhosa, eu adoro o trabalho dele. Quem gostar dessa live, eu acho que pode seguir o trabalho dele e entender um pouco sobre isso. Mas a minha proposta inicial é essa. E trazer aqui algumas ferramentas básicas para a gente, primeiro, observar essas emoções e esses sentimentos que estão aparecendo e como tentar trabalhar com ele, né? Claro, a primeira ferramenta que eu sempre vou indicar é a terapia, seja ela qual for, ou através da psicanálise, que é a terapia da fala, né? A gente nota que falar sobre esses sentimentos, colocar isto para fora, mesmo que num primeiro momento não faça sentido, isso tem uma ação instantânea. A gente fica com aquela sensação de esvaziamento, né? Eu estava cheia de emoções, de sentimentos, de pensamentos, de diversas coisas aqui dentro, eu não esvazio, eu crio energia para aquilo, não ponho essa energia para fora, e isso pode causar um bloco energético que a gente chama, e isso pode virar uma doença física, ou isso pode acarretar numa piora no quadro de saúde de algumas pessoas. Então, a primeira ferramenta é sempre terapia, né? É muito importante todo o processo de autoconhecimento, de autoobservação, né? É eu estar atenta a mim, é eu estar atenta ao meu corpo, é eu estar atenta a essas alterações. As emoções, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente não controla. Elas são primárias, elas são iniciais, elas são quase instintivas. É do animal que existe em nós. Então a gente vê uma grande quantidade de pessoas que estão tentando controlar a raiva, estão tentando controlar o medo, estão tentando controlar a felicidade. Tem gente que tenta controlar a felicidade, porque não pode se mostrar muito feliz, isso eu acho engraçadíssimo. Não pode chorar, né? E aí, o quanto você tá cheio disso que você não põe para fora? Ah, isso significa que eu tenho que abrir a boca e deixar sair as maiores barbárias para o outro? Não necessariamente. Falar e conversar com o outro é muito importante, mas eu primeiro preciso entender aquilo que eu estou sentindo. Entender se aquele desconforto, se aquela emoção faz algum sentido de acordo com o outro. Né? Vou dar um exemplo bem bobo, assim, sei lá, eu moro com alguém e eu, sei lá, não acordei bem, estou irritada, né, porque a pessoa não fez algo que eu acho que a pessoa tinha que fazer, só que eu não comuniquei àquela pessoa que eu acho que ela tem que fazer aquilo, ou se eu comuniquei, eu não observo se faz sentido para aquela pessoa fazer aquilo, como, por exemplo, lavar a louça logo depois que come. Para algumas pessoas isso faz sentido e para outras não. Só que aí eu começo a ficar irritada porque o outro não se comporta como eu quero que ele se comporte. Isso gera ira. Eu não me comunico com o outro sobre o que eu estou sentindo. Às vezes acontecem brigas estrondosas sem nem a pessoa observar esse processo de comunicação com o outro. E olha que interessante esse seu exemplo, né? Às vezes a pessoa ela pode ter uma explosão de ira para fora e para dentro, porque se ela engole tudo aquilo, né? Aquilo é um quanto energético que é gerado e começa a somatizar no nosso corpo. Então, fígado, rim, né? O rim fala muito do relacionar-se com o outro. As pessoas que sufocam, questões no trato respiratório. E aí a gente começa, né, gerar couraças no corpo, que são registros emocionais em cascas energéticas que ficam no nosso corpo. Aí começa a doer ombro, costas, e aí vai. Só ladeira abaixo. Sim. Quem nunca, gente? Quem nunca?
né? Quem nunca engoliu sapo e depois ficou com a garganta inflamada? Acordou outro dia sem conseguir falar, ou teve crise de tosse, ou engasgou com comida, com água, né? Isso quer dizer que necessariamente toda vez que eu engolir alguma coisa eu vou criar um processo físico na garganta? Não necessariamente. Mas o corpo ele está refletindo aquilo que a nossa mente e o nosso padrão comportamental diz. Por que eu digo que as emoções elas são primárias, elas são animais? Eu vou dar, por exemplo, um exemplo de uma emoção que é muito primária, que é o medo. Todas as vezes que eu tenho uma situação de medo, eu tenho uma descarga hormonal, todo o meu corpo se prepara injetando hormônios para lidar com esta situação de medo. Então eu vou, vou dar um exemplo aqui. Estou andando na rua e eu vejo alguém com uma arma. Automaticamente, quando eu digo automaticamente, não é consciente, é meia fração de segundo. Automaticamente, o meu corpo vai olhar aquela imagem e ele vai associar tudo que eu tenho de experiência anterior. Então, eu assisto televisão, né? Ou eu já fui assaltada alguma vez na minha vida, ou eu sei de pessoas que foram assaltadas. Então, automaticamente, o meu corpo todo se carrega dessas memórias anteriores e gera um alerta: estamos em perigo. Aí ele começa a injetar adrenalina, né? Corticoide, que é o hormônio do estresse. Ele começa a preparar o meu corpo porque a gente chama de fuga ou luta. Que isso é lá da época das cavernas. O que seria o fuga ou luta? Se é um animal que eu dou conta, eu luto. Se é um animal que eu não dou conta, eu fujo. E se é uma situação que não tem como fugir, eu luto porque não tenho o que fazer. Mas não necessariamente, porque tem pessoas que travam, entram em choque por conta do susto e acabam não tendo nenhuma reação. Mas isso aconteceu em meia fração de segundo. O meu corpo ele já está inundado de hormônios preparados para esse luta ou fuga. E aí, sei lá, era um policial ou era uma criança com uma arma de brinquedo, não era um perigo real. O meu corpo já está com toda aquela inundação de hormônios. E isso acontece independente de ser uma ação real ou uma situação imaginária. Quando eu penso nas coisas, uma imagem num filme, por exemplo, quantas vezes a gente está assistindo um filme e não leva um susto, isso tem a mesma ação dentro do meu sistema. Então, como essa emoção é muito rápida, é como se fosse um piloto automático de resposta, várias vezes do dia eu posso estar nesta posição de luta ou fuga. Então, às vezes, quando o outro não lava a louça, eu entro no estado do luta ou fuga, porque de alguma forma eu me sinto ameaçada, alguém colocou aí por conta do controle, porque eu não tenho o controle da situação, e os homens das cavernas, quando não tinham o controle da situação, eles morriam. Isso é animal. Isso eu não tenho consciência num primeiro momento. Se eu não estou num estado de presença, observando como esses sentimentos, como essas emoções agem, eu vou estar sempre nesse estado de luta ou fuga. Eu vou estar sempre na agressividade, eu vou estar sempre pronta para responder, sem observar se aquilo faz sentido, se aquela é uma situação real ou é uma situação criada no meu imaginário. E não só no imaginário, né, Tamis? Imagina o seguinte, a gente vai falar um pouquinho do processo de psicanálise. Uma criança do 0 aos 7 anos registrou uma ou diversas situações ali, aquilo arquivou lá no inconsciente dela, né, que eu sempre faço um paralelo com o lixão do Divertidamente,
e ficou lá e ela nem lembra, né? Muitos adultos falam, eu nem lembro da minha infância. O que será que aconteceu lá? E aí, quando essa criança vira um adulto, ela se vê confrontada naquele cenário ou cenários parecidos que estimulam dentro dela essas respostas bioquímicas, ela tem as mesmas sensações. Exatamente. O nosso cérebro, né, que é o cérebro reptiliano, ele é responsável por todo o processo automatizado. Então, respirar, eu não penso para respirar, eu simplesmente respiro. O meu coração bater, a fisiologia do meu corpo é administrada, vamos dizer assim, por essa parte que é o cérebro reptiliano, que é a parte do cérebro mais antiga, que é a dos homens das cavernas. E o meu cérebro, ele tenta sempre economizar energia. Então, ele tende a automatizar as minhas respostas às situações, que foi isso que a Adriana acabou de falar. Então, se uma vez, quando eu me sinto ameaçada, eu vou para o modo luta, né, que é esse modo agressivo, que é esse modo impositivo, toda vez que o meu sistema achar que de alguma forma eu estou ameaçada, eu vou responder da mesma forma. E se eu não observo esse padrão de comportamento, a gente virá surtada, né? Que por tudo tá brigando, por tudo tá gritando, por tudo fica muito irada, muito brava, muito agressiva, né? Ou eu posso entrar na outra polaridade de tristeza, de apatia, de me sentir rejeitada. Eu estou sempre reproduzindo um sentimento que já existiu de alguma forma aí do 0 aos 7 anos, como você trouxe. Eu já tive contato com casos de pessoas que tinham padrão de procrastinação. Deixava tudo para a última hora e quando fazia aquele estresse, né? E aí é exatamente esse ponto de é como se a pessoa tivesse viciada e entrar no limite para gerar aquele quanto energético para fazer bem no último momento, para ter aquela carga de cortisol, adrenalina, e pegar e no final falar, nossa, tá vendo? Eu fiz mesmo e foi na última hora e ficou ótimo. Então, quando a gente entra num processo de terapia, a gente começa a se perceber melhor e entender se esse padrão que a gente vive há anos é o ideal, o saudável pra gente, ou se ele está colocando a gente em dor. Gente, entendam que é o seguinte, essas descargas aí bioquímicas em excesso, de forma desregulada, a longo prazo ela traz questões. A gente não precisa ir muito longe. Abre o Google e dá uma olhada. Índice de pessoas com infarto, índice de pessoas... É tudo de viver nesse fuga e luta por anos. Sim. E vamos pensar o seguinte. Todo mundo já deve conhecer alguém que toma medicamento para ansiolíticos, né? Que são os hormônios artificiais, né? Ou remédio para tireoide, qualquer tipo de medicamento que age na regulação hormonal. Sempre quando o psiquiatra ele inicia esse processo de tomar medicamento, é aos poucos, e quando ele interrompe esse medicamento, é aos poucos também, porque há uma dependência do corpo a inserir aquilo de forma... aliás, de não ter aquilo de forma orgânica, de ter aquilo de forma artificial. Então, é o que a gente chama de desmame. Se o medicamento é exatamente o que eu tenho no meu corpo, então o quanto eu tô viciada nesses hormônios que eu libero nessas situações. E aí, se a gente for pensar nisso, é muito mais simples do que ir na farmácia comprar um medicamento, né? Eu simplesmente me levo a ter situações para entrar no modo de luta ou fuga. E se a gente pensar que tudo é energético, a gente atrai essas situações de forma inconsciente, em ondas lá no plano energético. E aí a pessoa fala assim, nossa, eu sempre tenho problemas em tal campo, eu sempre tenho... Ela está viciada naquele padrão e ela precisa daquilo para continuar, ela acredita que precisa daquilo para continuar vivendo do jeito que ela viveu até hoje.
Exatamente. Então, o primeiro processo, e aí a gente fala que essas emoções, elas estão a nível inconsciente, né? É óbvio que eu estou sendo assaltada e eu tenho plena consciência que eu estou cagando de medo. Às vezes sim, às vezes não. Mas depois que passa, a gente vem essa consciência, ai, eu tava com medo mesmo, né? Mas quando a gente entende essa emoção, ela parte para o processo de consciência. E aí ela pode vir a ser um sentimento. Então, sentimento é tudo aquilo que eu sinto, que a gente chama na psicanálise para os alunos entender, eu sinto com a mente, eu tenho consciência daquilo que eu estou sentindo. Então, nas terapias, a gente tenta ao máximo trabalhar estas emoções para elas virarem sentimentos, para eu ter consciência das coisas que eu estou sentindo, para eu ter consciência como esses padrões repetitivos alteram o meu humor, por exemplo, alteram a minha personalidade, alteram como eu lido com o outro, mas principalmente como eu lido comigo, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não tenho muita ira, né? Eu não tenho muito fogo no meu mapa astral, né? Eu não sou uma pessoa muito, de brigar e tal. Quando eu entro na ira, me dá um desgaste físico, eu passo mal, me dá tremedeira, me dá hipoglicemia, eu passo mal a valer, há um efeito no corpo físico. E é óbvio que se eu entrar num processo de desregulado da ira e entrar muitas vezes nesse processo de luta ou fuga, isso pode sobrecarregar o meu sistema, né? Isso pode virar uma doença física. Ou se eu tiver já um problema, isso vai ficar intensificado por esse processo desse emocional desregulado. Pois é, gente, olha a importância que é pra gente entrar num processo de autotransformação. Tem gente que fala assim, não, mas eu só vou procurar terapia quando eu estiver fora de mim. Terapia é pra gente que tá, né, tá louca, enfim. Não é, gente, é pra gente se conhecer, pra gente se perceber, pra gente saber como que a gente funciona, pra gente fazer melhores escolhas. Será que eu quero continuar nesse padrão que eu aprendi desde quando eu era bebezinha? Será que eu não quero algo novo? Será que o que eu aprendi ele não desgasta tanto o meu físico, o meu emocional, e de repente eu posso fazer algo diferente? Porque, olha, por natureza e por criação, eu cresci num ambiente de muita inflamação, né? Tanto que eu tinha inflamações no sistema respiratório constante. E aí, quando eu comecei a fazer terapias, comecei a me cuidar, isso diminuiu. Tem gente que fala, nossa, Adriana, você é tão calma. Eu falo, mas por quê? Justamente porque hoje eu me percebo e posso, em alguns momentos, fazer escolhas. Eu vou entrar naquela ira, e mesmo assim, quando eu entro na ira, eu falo, o que eu vou fazer com essa ira? Né? Eu preciso partir para cima do outro, ou eu preciso pegar essa ira, transformar numa ação para que eu não entre nessa situação novamente. Ou, de repente, é um momento de eu parar, observar e falar assim, não, eu não estou em estado de morte iminente. Então, vamos observar, vamos ver como que dá para fazer isso de uma outra forma, de uma forma estratégica, de uma forma mais tranquila. Então, a terapia, ela traz essas consciências para a gente, é claro, não é do dia para a noite. Você não vai começar a passar com um terapeuta hoje, amanhã você vai estar assim. São anos. Eu estou em processo de análise já há 2 anos, e fora que eu já fiz outras terapias antes. Então, isso é aos pouquinhos. Sim, e tem várias ferramentas também de autoobservação, né? É você parar. Eu gosto muito do exercício do momento presente. Muitas vezes, durante o meu dia, eu paro, dou uma respirada. Eu não tenho muita paciência de fazer meditação, então eu faço meditações de forma ativa, né? É como funciona melhor para mim, para o meu sistema. Mas em diversos momentos do dia, eu tiro alguns segundos ou alguns minutos para respirar, e principalmente nos dias que estão coisados. Sabe aquele dia que tá coisado, você não consegue se concentrar, você não consegue assistir televisão, você não consegue limpar a casa, você não consegue fazer nada? Eu chamo isso de coisado. E aí, às vezes, eu tenho que parar, respirar um pouco,
entrar naquele processo de momento presente e tentar entender o que eu estou sentindo. O que é esse coisado? Ai, sei lá, processos de pandemia. Observei, por exemplo, que eu tinha voltado a assistir jornal muito mais, e isso me gera ansiedade, né? Então chegou um dia que eu estava um pouco mais sensibilizada, eu parei e fiz essa respiração, falei, nossa, eu tô com um pouco de tristeza. Era uma sensação de tristeza, eu estava sensibilizada, eu estava chorosa. E aí eu fui fazer esse movimento, o que eu mudei na minha rotina que possa ter colaborado com essa emoção que não faz sentido, né, se eu for olhar na minha vida individual, não na minha vida como sociedade. E aí eu refleti, eu observei que eu estava assistindo mais jornal e eu entrei em acordo com o meu sistema, que eu falo que eu gosto de assistir jornal, que eu quero ver se pelo menos o ET não desceu na Terra ainda, né? Eu quero entender se tá vacinando, se não tá vacinando, a gente não pode também ficar tão alheio. Mas eu tentei negociar com o meu sistema como é que eu vou ter acesso a essas informações sem entrar nesse processo que me fragiliza, que me deixa mais para baixo, que me deixa triste, efetivamente. Tamis, a Viviane colocou assim, eu faço faxina na casa para me acalmar. O que você acha disso? Vivi, vem para minha casa fazer faxina, tá precisando. Vem para cá também. É, Só a gente percebe isso, precisa. né, fuga? Eu ia falar isso agora falando sério, é muito bom a gente ter escapes, né? Que é o que a gente chama na psicanálise de sublimar, né? Porque de repente, quando eu tô muito irada, não vai ser o melhor momento para eu conversar com o outro. Então eu vou usar esta energia da ira, que é uma energia de ninguém que fica nervoso consegue ficar sentado. Vocês já perceberam? Ira é energia de movimento. Eu quero me movimentar, eu quero destruir alguma coisa, né? Tem gente que quebra até coisas assim. Então, cabe esse processo de observação de será que eu estou usando a faxina para não focar em resolver o meu problema, fingir que nada está acontecendo, ou eu estou usando essa ira com sabedoria, eu estou sublimando para depois, quando eu me acalmar, eu conseguir resolver aquilo de uma forma mais diplomática, por exemplo. Ô, Vivi, não tem certo e errado, tá? O importante é você, depois que passar o olho do furacão, você fazer escolhas referente a isso. Vou dar um exemplo. Quando eu fico coisada, a galera adora do coisada. Quando Ah, eu entro nesse gente. sistema de ira, que para mim também não é difícil, eu tendo a focar no trabalho. Então, aconteceu alguma coisa, eu vou arrumar tarefa para fazer e é trabalho mesmo, assim, sabe? Vou ofertar até atendimento para a galera, porque é como se, e por muito tempo era um sistema de fuga grande. Hoje em dia eu pego e falo, não, eu preciso focar nisso, para eu, né, direcionar essa energia, depois eu paro e vejo o que a gente vai fazer, como que vai fazer, se eu vou continuar assim. Então, é se observar mesmo. Deixa eu ver o que a Ju colocou. Oi, quebrar, me chamou. Juju gosta de quebrar as coisas para melhorar a ira. Só que aí Juju tem dois trabalhos, né, Ju? Quebrar e depois catar os cacos disso e depois comprar as coisas que ela quebrou. Observa como a gente tem que ter um olhar observativo para ver se essas emoções estão sendo lidadas da melhor maneira possível. Gente, assim, de novo, a gente não está falando de conceito de alecrim dourado. Eu vou ficar irada. E nem sempre eu vou conseguir lidar com aquela ira da melhor maneira possível. E tá tudo bem, eu sou um ser humano, eu não sou um robô, né? Trabalhar nessas emoções e nesses sentimentos não significa que a gente não vai mais senti-los. Significa que a gente vai tentar lidar com eles de maneiras diferentes e vão acontecer menos situações que depois que passa a gente fala, puta, talvez seria melhor eu não ter feito aquilo. Aí a Dani falou que quando fica coisada vai dormir. Ó o sistema de fuga, né? Vou dormir para esquecer os meus problemas. Pode ser bom, porque quando a gente dorme, a gente libera ocitocina,
todos os hormônios fazem aquele trabalho, mas a gente precisa observar se não é um processo de fuga, né? E o sono, muitas vezes, excesso de sono pode indicar um início de depressão, né? É óbvio que de vez em quando a gente tem períodos onde a gente dorme mais e às vezes a gente fala, ai, não quero lidar com isso, vou dormir, tô com preguiça. Isso é natural, mas se tiver acontecendo muito, vale observar se não é um início de processo depressivo e muitas vezes para a gente lidar com esse sistema que está coisado dos hormônios, porque a depressão ela fala da falta de alguns hormônios que é o hormônio da adrenalina, o hormônio da felicidade, excesso serotonina, excesso de hormônio do estresse, né? Então é como se desse uma bagunçada ali no que eu preciso. E aí muitas vezes precisa entrar com medicamentos para dar uma regulada nesse processo no físico, até que o processo de terapia faça efeito e a gente comece a trabalhar no potencial de desmame. Então, tá também observando como a gente lida com essas emoções, pode nos deixar atentos que tem alguma coisa errada com o corpo. Né? O processo depressivo, ele desculpa, Adri, é um processo corporal, não é só emocional. Quando a gente bate o martelo e diagnostica a pessoa com depressão, já está no físico. Não é só aquela tristeza, não é só um processo emocional. E normalmente ou é a baixa produção de serotonina ou é a baixa fixação de serotonina. E é físico e precisa tratar com remédio, com médico. Eu já vivi por anos assim, porque como eu tenho esse sistema de fuga, de fazer outra coisa, eu entro num processo de indiferença. E aí essa indiferença leva a essa tristeza profunda, essa apatia, o negócio vai indo, ó, só, né? Vai. E a gente, como a gente também olha para a questão do energético, né? A gente entende que o nosso corpo emocional é o corpo espiritual. Então, o que a gente está reagindo aqui no corpo físico já ficou impresso e já, né, foi lidado e às vezes até estartado no corpo espiritual. Então, às vezes a gente acha que nada está acontecendo aqui, vou sublimar tudo isso, vou fazer faxina, vou fazer de conta que comigo não morreu, mas lá no corpo astral, que é um corpo energético, um corpo espiritual, ele está todo impregnado e todo trabalhado, né, desse desequilíbrio, desajuste aí que a gente está correndo aqui no fim. Exatamente. Então, o primeiro passo que eu diria é esse processo da observação, né? Parar em alguns momentos do dia e observar o que eu estou sentindo, observar, porque algumas coisas são fáceis, né? Óbvio que se faleceu alguém da minha família, eu vou sentir uma tristeza maior, então vai ser fácil eu identificar esse momento. Se eu perdi o emprego, por exemplo, no processo da pandemia, também é fácil rastrear isso de alguma forma, né? Algumas coisas são fáceis de ser rastreadas, mas tem muita coisa que acontece no nosso dia a dia que vai... Eu falo que é uma pizzinha, né? Vamos imaginar aqui, gente, o nosso emocional como uma pizza redonda. E aí tem vários sabores, assim. E aí, às vezes, são coisas pequenas que vão preenchendo esses sabores e, de repente, chega no final do dia, a gente está irritado e nem sabe exatamente por quê. Não sabe exatamente o que é que aconteceu. O que que me tirou de mim. Então, estar neste momento presente, neste momento observativo, nos permite observar quais são os sabores dessa pizzinha, né? Então, isso é muito efetivo através da respiração, né? Então, gente, não é meditar por meia hora, eu tô dando aqui uma coisa muito simples. De repente, na hora que você tá no banho, fazer algumas respirações fazer algumas respirações profundas, sentir o seu corpo, a gente está muito no piloto automático, sentir o seu corpo, né, fazer um raio-x ali, observando cada lugarzinho, dando atenção, né, normalmente a gente sente no cardíaco mesmo, né, raiva,
aquela coisa mais visceral, né? A raiva vem de baixo para cima. Assim. E a tristeza é mais no peito. Então, observar também onde você sente para trazer esse olhar observativo. Identifiquei essas emoções, começar a fazer essa observação. O que eu mudei na minha rotina? O que aconteceu no dia de hoje? Ou o que aconteceu essa semana? Que pode ter influenciado para eu estar me sentindo desta forma. Muitas vezes, só da gente trazer para a consciência, aquela sensação já dá uma diminuída. E aí, se é algo que acontece com muita frequência, é fazer um processo de autoanálise e ver como é que você pode lidar com aquilo de uma forma diferente. Como eu dei o exemplo da louça. É contratando uma empregada? É comprando uma lava-louça? Que maneira isso pode ser resolvida sem entrar nesta disputa com os moradores da casa, nesse estresse que muitas vezes não faz sentido. O outro não está lavando louça porque ele não gosta de você, é porque para ele não faz sentido. Ele quer terminar de comer e ter aquela meia hora da siesta, sentar no sofá, curtir a preguiça, né? As pessoas funcionam de uma forma diferente e às vezes a gente quer trazer ao outro a nossa verdade. A Viviane colocou, correr também alivia minha mente. O pessoal que tem muito fogo no mapa precisa correr. Eu já vi pessoas, né, que às vezes até interferem na questão de acúmulo de peso, que tem muita energia ali no mapa, muito fogo, fica parada, porque né, aquela energia fica ali e ela precisa correr para liberar. Então, alguns de nós têm essa necessidade de correr sim para soltar tudo isso. E não só isso, assim, muitos psiquiatras, eles indicam em processos depressivos que a pessoa inicie com corrida ou com caminhadas, né? Porque o exercício físico, ele dá uma ingestão de hormônios, então a gente introduz no organismo a adrenalina numa quantidade que não é agressiva para o corpo, é numa quantidade adequada, né? Uma quantidade benéfica, vai produzir serotonina, ocitocina, que são os hormônios da felicidade, dopamina, né? Eu vou estimular os meus dois lados do cérebro, né? Então, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação. Quando eu tô com a cabeça muito cheia de pensamento, eu gosto de caminhar. E aí eu deixo esse pensamento livre, assim. Quando eu termino, parece que eu tô esvaziada. Porque ele faz essa ativação, né, cerebral e parece que dá uma organizada nas ideias. E tudo aquilo que a gente está pensando durante essa caminhada, esta corrida, ele está sendo impregnado por esses hormônios do bem. Então, eu começo a ver algumas situações com uma carinha mais boa, com quentinho no coração, né? É muito produtivo fazer exercício físico para a saúde mental e para a saúde física também. Ô, Tamis, a gente recebeu aqui uma pergunta para falar sobre emagrecer por estresse, e eu emendo até de falar do engordar por estresse, porque eu passei por isso. Não sei se a Sô tá aqui, acho que foi a Soraya que mandou para mim. E assim, os dois processos são muito parecidos. O estresse, ele predominantemente... eu esqueci o nome do hormônio de estresse, minha gente. Oh, my gosh, me ajuda aí. Cortisol. Quando eu entro em situação de estresse, eu libero cortisol e adrenalina no meu corpo. A adrenalina, todo mundo aqui... Sabe quando a gente tá super empolgado? Super assim, não consegue ficar quieto? Essa é a adrenalina. Sabe quando você fica... Isso é adrenalina, né? Então, a adrenalina, numa quantidade legal, é ideal, né? Para eu despertar, para eu acordar, para eu ir para a vida, para eu praticar esportes. Mas ela, em excesso, ela gera a sensação de ansiedade e ela acelera o metabolismo. Então, aquela pessoa que está com um excesso de adrenalina no corpo, o corpo dela passa a consumir uma maior quantidade de calorias. Então, se eu consumia 2.000 calorias por dia,
pode ser que no momento de estresse o meu corpo vá precisar de 2.500 porque eu tô mais acelerada. Né? Eu tô nesse processo de gastar mais energia por conta do hormônio. Principalmente da adrenalina, né? O cortisol é que assim, o cortisol também, mas é que o cortisol é como se ele abrisse a porteira para adrenalina, um vai puxando o outro. Então, quem não tem aí o processo da compulsão alimentar pode emagrecer. É muito natural também, em situações de tristeza profunda, né, a pessoa emagrecer, porque tem esse excesso de cortisol, tem esse excesso de adrenalina e não sente fome. Por conta, é muito difícil a gente estar na tristeza e estar com fome, então as pessoas emagrecem também. Aí a gente tem a continuação do processo, que é quem ganha peso nesse processo do estresse, por exemplo. Então, meu corpo vai se inundar de cortisol, meu corpo vai se inundar de adrenalina, eu vou consumir mais, meu corpo vai gastar mais caloria. Quando o meu corpo começa a gastar mais caloria, automaticamente o meu cérebro reptiliano, ele manda um sinal de alerta. Ó, precisamos de mais combustível. E se a pessoa não está atenta, ela consome mais do que precisa. Porque aí libera um processo de compulsão alimentar. Ela não, o corpo dela entende que eu preciso de combustível, eu vou morrer de fome. Então ela começa num processo compulsivo de acumular energia, porque gordura é energia, e ela pode ganhar peso. E aí na metafísica da saúde, a gordura ela é tratada como um processo de autoproteção, né? Porque o tecido adiposo, tudo que a gente precisa no nosso corpo de órgão que precisa ser protegido, ele tem uma camada de tecido adiposo. Então, automaticamente o meu corpo reproduz isso, me trazendo uma sensação de segurança. Então, eu começo a revestir meu corpo físico de gordura para me trazer uma falsa sensação de segurança. A Thames passou um exercício de presença, né? E aí eu complemento ele com um exercício de limpeza, que a gente chama de higiene mental, né? Então, estou no banheiro, tomando banho, me percebendo. Então, antes de começar a me perceber, eu começo a me limpar, sentindo que a água está entrando lá dentro do cérebro, vai lavando pedaço por pedaço, vai sentindo. Quando sentiu aquela limpeza, aí emenda com esse exercício que a Thames deu de se perceber no banho. Ótimo. É uma coisa que pode ser feita todo dia, a hora que você for tomar seu banhinho, na hora que você está se acolhendo, e faz super efeito. Perfeito. Ai, sabe uma emoção também que afeta muito na saúde? E aí é polêmico? A paixão. Paixão, gente, não é sentimento. Paixão é emoção. É descarga bioquímica. Não é amor, são hormônios. Resumindo. Falando biologicamente, a paixão, ela tem a função biológica de fazer o ser humano se reproduzir. Era assim no período dos homens das cavernas, que garantia-se que o homem procuraria uma parceira, a mulher procuraria um parceiro para ter filhos. E eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, mas enfim, eu vou trazer essa informação. A paixão dura em torno de 2 anos. E se a gente for refletir, é exatamente esse período da época das cavernas de encontrar uma parceira, a parceira gestar o bebê, enquanto ela está ali no puerpério, ela precisa, né, que este homem cuide de comer, né, cuide da proteção. E quando ali aqueles hormônios vão baixando, separa-se o casal. Essa era a função biológica garantidora que a nossa espécie está aqui até hoje. E como todos nós somos animais, isso ainda é presente.
A gente ainda se apaixona. Ai, Tamires, isso quer dizer que é ruim? Não, gente, a gente não tem controle. Não tem como eu falar, vou me apaixonar agora e eu vou me desapaixonar logo em seguida. Mas é trabalhar, porque a paixão, é- quem aqui nunca teve aquela paixão louca de querer morrer, de chorar no banheiro, de só querer ficar com o boy, aquela coisa é quase um processo obsessivo, né? Então, Quem eu nunca tendo, foi adolescente não teve. escrever cartinha, nunca mais eu vou namorar ninguém, porque ele me largou, e o drama, né? Drama queen ainda, né? Todos nós fazemos isso, e não só adolescente, né? Às vezes até mais adultinho a gente faz umas dessas, né? Mas eu trazendo para a consciência que a paixão é uma emoção, né? E muitas vezes a paixão deixa a gente cega. Eu não enxergo que o outro não é adequado para mim. Eu não enxergo, né? Vamos usar aqui, eu acho que a Adriana não assiste BBB, mas a gente pode falar, trazer aqui para quem assiste, o caso do casal do BBB, que o cara tava destratando a moça na cara dela. Ai, você tem mau hálito, ai, não mexe no meu cabelo, ai, né? E a moça lá toda apaixonada, ela efetivamente não enxergava isso. E quantas vezes a gente entrou em relações tóxicas por esse processo de paixão que deixa a gente cego. Então, é trazer até essa coisa para a consciência. Analisar, é lebre ou é lobo isso daí? É isso mesmo que eu estou sentindo? É isso mesmo que eu estou pensando? Observar o outro longe dessas lentes, né, enlouquecedoras do amor e tentar enxergar do amor não, da paixão, e tentar enxergar o outro exatamente como ele é, com todos os seus defeitos e as suas qualidades, para construir uma relação sólida, para que essa paixão tenha a possibilidade de virar um amor duradouro. E aí agora eu vou emendar com um assunto mais polêmico, que não tem muito a ver com o tema, mas tem, né? Por isso que para o casal é importante o contato íntimo, porque durante a relação sexual a gente tem essa reprodução desses hormônios, essas descargas bioquímicas, que é o que mantém ali aquele casal como um casal, né? Homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, e não como irmãos, pai-mãe, e aí extrapola as outras relações. Então, por isso que o contato íntimo sexual com o casal é importante e reproduz esses 2 aninhos da paixão. Exatamente. Então a gente vive aquele gostosinho da paixão e em contrapartida a gente constrói um relacionamento sólido. Que é Sim. maravilhoso, né, gente? E não é fácil, não, viu? Olha, haja consciência para a gente parar de projetar no outro o que a gente quer e não o que o outro realmente é. Gente, é uma luta, viu? Mas olha, as meninas, teve gente que colocou aqui, gente, que eu descobri o que é paixão, nunca mais vou me apaixonar. Não, se apaixona, se joga, mas se preserve, Flavinha, é esteja presente. maravilhoso. Exatamente, não tem como você. Ó, deixa eu te contar um segredo, Flavinha. Não tem como você controlar se você vai se apaixonar ou não e por quem você vai se apaixonar ou não. Infelizmente, a gente não manda e não controla as nossas emoções e os nossos sentimentos, né? Usar isso com consciência, com parcimônia, né? Observar, se permitir viver, porque, gente, tem o lado ruim, mas tem o lado maravilhoso. É tão gostoso estar apaixonado e sentir que o outro está apaixonado pela gente. É uma delícia, é gostoso, né? Essa sensação de fazer parte de algo, que eu acho que a paixão e o amor trazem muito isso, essa sensação de unidade. E é bom, então, se permitir viver isso com consciência, né? Em pensar em como construir isso a longo prazo. E, principalmente, se funciona construir algo a longo prazo. O Diego colocou assim: a paixão é uma droga, causa vício. Gente, tem tanta coisa que causa vício.
Olha, eu era uma pessoa extremamente viciada em açúcar. Eu comia açúcar assim de manhã até a noite. Cheguei a pesar 130 quilos. Então tem tanta coisa que vicia, tanta coisa. E aí o problema não é a gente viciar na paixão, é a gente ter vários vícios e não perceber isso e continuar nesses vícios aí da vida, porque ele migra da paixão para gasto, e aí vai do gasto para comida, e ele começa a escapar, bebida, enfim. Então não fala que a paixão é nem assim, gente, é um gostosinho do nosso corpo. Nosso corpo gosta desse gostosinho. É, é usar com cuidado, com moderação, né? Igual o álcool. Use com moderação. Tudo que pode viciar, a gente tem que trazer essa coisa de usar com moderação. Eu já tratei pessoas no meu consultório que eram, pessoas não, mais especificamente umas 2 ou 3, que era viciada em se apaixonar. A cada 2, 3 meses ela me trazia uma paixão, e era muito intenso e sofria. Então, foi um processo de desconstrução, porque ela estava efetivamente viciada. Na paixão, não, ela estava viciada nessa liberação dos hormônios. Então, e aí, nesses casos, eu trabalho muito com a sublimação. Né? A gente traz a consciência, faz o assistido entender que ele está falando, que ele está usando isso como um vício e tenta distribuir isso, esse desejo, essa vontade, porque na verdade o que ele quer no final das contas? Sentir prazer. Quando eu estou apaixonada, eu quero sentir prazer, seja ele sexual, seja ele sentimental. Então, quando a gente traz isso para a consciência do assistido, aí a gente começa na sublimação consciente. Vamos procurar outras ferramentas que te tragam sensação de prazer, que te tragam essa sensação de pertencimento, sem precisar entrar nessa sofrência e se apaixonar a cada 3 ou 4 meses. Sim, sim. Eu vi que você já respondeu aqui do estar apaixonado, como que é? Se apaixonar por estar apaixonada. Aí A paixão move a nossa vida, a Leonice falou. É isso mesmo, Leonice. Tá apaixonada é muito bom. Tá apaixonado pela vida, tá apaixonada por mim, tá apaixonada pelo meu trabalho. É uma energia muito gostosa de ser construída, né? De ser usada. Ela movimenta muito. Só usem com moderação. E se a gente está em estado de presença, se a gente começa a se perceber, se conhecer, a gente não entra no como que é, de gaiato no navio, gente. A paixão também nos move, pois ela acontece só pelas pessoas, não só pelas pessoas, mas também pelas vivências. Sim, quando a gente está num projeto, envolvido em alguma coisa que nos traz essa sensação. E olha que coisa louca, né? A gente está falando mal da paixão aqui, e aí a gente é viciado em estresse, né, em viver ali liberando um monte de adrenalina e cortisol, inflamando o nosso corpo, arrebentando o nosso cardíaco, e a paixão é feio. Por que é feio, gente? Sim. A relação da paixão com o elemento fogo em Petro. Essa paixão eu amo, amo meu trabalho. Tamo junto. Ó, alguém falou aqui antes, desistir de me apaixonar, preciso de terapia. Ale, é bom você procurar um acompanhamento terapêutico, porque desistir de se apaixonar pode representar estar desistindo de todos os prazeres da vida. E se a gente não tem prazer na vida, né, o prazer move o ser humano. É natural. O prazer move o ser humano, não. O prazer move todo o animal. Né? Se a gente for pensar um cachorrinho que a gente tem em casa, um gatinho, se depender dele, a gente passa o dia inteiro fazendo cafuné neles ali, ou eles passam o dia inteiro comendo, porque nós somos movidos pelo prazer, é isso que nos move. Então, é bom você procurar um acompanhamento para observar se você não está fugindo de todos os prazeres da vida, né? E isso é muito prejudicial, porque você pode entrar num processo depressivo. E aí a pergunta foi da relação da paixão com o elemento fogo. Você quer dar sua visão energética? Porque a Adria ela é terapeuta energética, gente. Então, quando terapeuta energética, psicanalista, enfim. Também é. Quando a gente fala do elemento fogo, me remete muito à questão dos chakras de baixo, primeiro e segundo chakras, né? E
E é importante, né, por mais que tenha esse processo bioquímico, enfim, a gente se conhecendo, a gente perceber onde que esse fluxo energético passa. Porque se a gente canalizar só na parte de baixo, né, primeiro, segundo e terceiro chakra, que tem mais essa energia de fogo, de ação, fica uma coisa muito corporal. E aí são essas paixões repentinas, né? A gente vai, vive aquilo, vive no corpo e depois. E essa energia subindo para o cardíaco, laríngeo, né? E transcendendo para algo além desse corpóreo. E aí, por isso que hoje em dia a gente tem muitas paixões transitórias, porque a gente fica só naquela paixão do fogo, do elemento fogo, trabalhando só esses prazeres do corpo. E não quer dizer que é bom ou ruim, né? Mas são escolhas que a gente vai fazer. E eu vejo pessoas hoje em dia, mais do que antes, que estão chegando numa certa idade e falam, eu não consigo me conectar com ninguém, porque ficou tanto tempo focando só nessa energia do fogo, só no prazer pelo prazer, e sem você se conectar com aquela pessoa. Não quer dizer que você vai ficar com ela a vida inteira, mas já que é para viver o negócio, vamos viver inteiro, não só no fogo. E pessoas olhando para a astrologia, pessoas que têm elemento fogo no mapa tendem a ter mais pulso sexual. Então, a lua, o ascendente, ou o sol, em Áries, ou Sagitário, ou Leão. Né? Tem os águas também, tem bastante, mas o pessoal de elemento fogo, eles têm esse pulso aí, essa energia mais aflorada. O água, eu acho que ele entra mais na questão do sentimento. Ele tenta prolongar mais essa questão do relacionamento, né? Ele tem essa necessidade de conexão com a pessoa e não só nessa coisa mais sexual, né? E se a gente for pensar, a paixão, de certa forma, tem sim frequência aí com o elemento fogo, porque quando a gente desenha um coração apaixonado, que cor é? Vermelho. Né? As rosas do homem apaixonado, que cor é? Vermelho. As lingeries mais sensuais, que cores são? Vermelho. Tá tudo muito remetendo a este elemento fogo. E se a gente for pensar, quem nunca saiu do trabalho, pegou 2, 3 ônibus, 2 horas para encontrar o ser apaixonado? Nada movimenta mais, nada dá mais energia do que uma pessoa apaixonada. A Adriana que o diga com o esposo dela, que andava não sei quantos quadros para ir ver a Adriana. Chegava lá, todo sem ar. É verdade, gente. Então, e aí vamos trazer aí de novo o negócio do Homem das Cavernas, porque o Homem das Cavernas, ele precisava dessa energia a mais para sustentar aquela fêmea e aquele bebê, então ele ativava mais o fogo, gente, que a gente fala, o elemento do fogo, ele trabalha muito na energia de ira, mas muito na energia de ação, de eu ter energia para fazer, para realizar algo. Então, por isso que é perigoso a gente falar, nunca mais vou me apaixonar, você corre o risco de nunca mais ter energia para fazer nada. Sim. Gente, vocês têm mais alguma dúvida para a gente finalizar essa live? A gente começou falando de como as emoções afetam a nossa saúde, a gente está terminando na questão da sexualidade. Acho que a gente tem que marcar outra live. Ai, a gente fala demais, uma live de 1 hora não dá. A Cássia, ó, ferrou, sou leão com Áries. Aí, gente, como é que uma pessoa dessa não vai se apaixonar? Vai se apaixonar, se apaixona, só usa com moderação essa paixão. Alguém tem mais alguma dúvida? Cadê? Deixa eu ver o que é. Por isso que o elemento fogo tem necessidade de estar sempre... cadê? A iniciar projetos. É uma energia que vai, né? Projetiva, que transmuta. Sim, não só o fogo, gente, os outros elementos também, mas o fogo, ele tem assim, quando você vai acender um fogão, né? Para cozinhar. Sim. Meu namorado é de Áries, né, gente? Eu sou de Gêmeos, eu sou muito Áries, então às vezes eu fico muito com as ideias na cabeça e não executo. E aí, às vezes, quando eu preciso que alguma coisa seja executada, eu vou cutucar ele. E aí, me ajuda aqui. Me empresta seu fogo aí para eu executar as coisas. Então, ele me ajuda nessa energia de movimento. Mas, principalmente, de eu eleger prioridades. Porque o ar, ele fica muito aqui na punhetação mental, né? Então, eu trago essa energia do fogo para esse
fazer, para esse acontecer que é... Gente, se você... qual que é o arquétipo do Áries? É o brigão, é o vai acontece, é o desbravador, ele desbrava, ele vai sem medo. Então, por isso que o fogo, ele tem essa necessidade de fazer, né? Deixa eu ver o que é mais que o pessoal mandou. Eu vou ver aqui no computador que é mais fácil, porque senão a tela fica pulando. Ótimo, sou leão. A outra pessoa falando a cabana terapêutica. A intensidade energética da paixão vem associada a favor do fogo, porque essa energia projetiva, né? Sou leão com câncer, só sofro. Não precisa sofrer, procura um terapeuta. Olha por que você está se permitindo esse sofrimento. Não precisa disso. Sou apaixonado por essas mulheres. A Geisa. Beijo, Geisa. Beijo, Gratidão. GG! A Carmen, essas são vocês. Falar demais, de muito conhecimento para passar. Adoro. Carmen, beijo, Carmen. O Reinaldo. Ariano não vale a paixão. Ariano não vale apaixona. A gente que é apaixonante. Gente, Reinaldo é meu primo, ele é apaixonante mesmo. Amo esse homem, amo, amo. Ares com gêmeos, eu. Ares fogo, gente. tá aí, ó. Muita coisa para pôr em prática. Pode pôr fogo no mundo, né? Porque o fogo, ele precisa de oxigênio, né? Se a gente for pensar na física. Então, ó, tem potencial para pôr fogo no mundo, ó. Faz acontecer. Vai para frente. Vai, leva, e pelo nome é terapeuta, então leva tudo isso para a galera. Tem muita gente precisando de ouvir sobre essas coisas, de ser acolhido, né? De despertar. E, gente, como tem muito terapeuta que segue a gente, quem não iniciou ainda um processo de terapias, né, se cuidando, é importante, porque, olha, entra em várias vertentes. Quando a gente se cuida, a gente está consumindo o mesmo produto que a gente comercializa, isso para a gente ficar mais quentinho. E o terapeuta, ele precisa entender esses processos, esses gatilhos, para a gente não levar esses pontos para os clientes, porque a gente tem muita coisinha para olhar dentro da gente. E, gente, assim, vamos partir do princípio que ninguém é alecrim dourado. Todo mundo tem processos. Não é porque eu sou terapeuta, não é porque eu sou psicanalista, não é porque eu trabalho com a espiritualidade que eu não tenha processos. Eu tenho. E quanto antes eu reconhecer os meus processos e lidar com ele, melhor profissional eu vou me tornar, né? Então, todos os cursos que eu fiz sempre indica, considera as pessoas fazerem terapia, as pessoas se cuidarem. Eu reforço aqui essa necessidade da gente se olhar. Isso melhora a nossa vida pessoal, isso melhora a gente como terapeuta, como profissional, né? E a gente, porque a gente como terapeuta, a gente não consegue olhar para a gente de uma maneira íntegra. Sempre vão ter pontos cegos. Sabe quando a gente está dirigindo o carro? Sempre tem ponto cego. Sempre tem um ponto que eu não estou vendo. E se eu não contrato, né, se eu não passo com uma pessoa que não está envolvida emocionalmente com aquilo, esses pontos cegos jamais serão vistos. É muito importante vocês se cuidarem, vocês se olharem e principalmente se tiver com a agenda vazia. É porque tem processo aí, é porque precisa se olhar, é precisa se cuidar e se tornar uma profissional melhor. Então, vão fazer terapia, meus amores, pelo amor de Deus. Aproveitando que aqui é a live da verdade, né? Quem me conhece está vendo que eu estou um pouco tensa hoje, então eu vou trazer fatos reais aqui. Né? Vamos dar nomes aos bois. Bom, há mais ou menos uma semana, meu filho começou a apresentar uma questão de mancar, ele tem 7 anos. Levei ele no médico, né? Não levei no pronto-socorro por motivos óbvios, né? Já não gosto de pronto-socorro, ainda mais no meio de uma pandemia. Levei no ortopedista, mãe, leva no reumatologista que pode ser, sei lá, reumatismo. Aí a mãe já surta, né? Porque essa mãe tomou um monte de medicação na gestação e aí vem aquele peso, né? Aí vamos lá e trabalha na psicanálise, o menino melhora, a gente trabalha lá na parte energética com a terapeuta dele e tal. Quando foi ontem, ele teve educação física online, né? E foi no mercado com meu marido, quando foi à noite voltou a mancar de novo. Aí a mãe surta, um cliente para atender às 8 da manhã numa sexta-feira, o mundo já o dia todo programado, né? Porque se deixar eu trabalho das 5 da manhã à meia-noite.
E aí aquela coisa, a mãe tem que levar a criança no médico, mas não pode ir dois ao mesmo tempo. O que que eu faço? Eu marco o cliente, faço o quê? E a gente quase surtando de manhã. Marido fala assim, eu vou porque eu tô de folga, levo ele, não pode os dois, fica tranquila. E aí, o que que eu podia fazer com aquilo? Eu podia desmarcar todo mundo, é claro que eu remanejei algumas coisas na agenda, né? Porque eu precisava de um tempo para respirar, mas questões urgentes, eu falei, eu vou focar nisso, até porque não adianta eu surtar, eu não tô lá, e se eu ficar sem focar em alguma coisa, eu vou explodir. Mas aí, nesse meio tempo, ó, pulmão sentiu, costa sentiu, e aí vai tudo. E se a gente não se percebe, como que eu estaria agora aqui? Não estaria nem aqui, não teria nem vindo. Então é importante a gente parar, se perceber, saber como que estão as coisas. No final das contas, é um processo de tendinite numa criança de 7 anos, porque a gente está um ano trancado em casa, essa criança não está fazendo atividade física, mora num apartamento, né? Então são consequências da pandemia e a gente vai ter que lidar com isso, né? Passando por fisioterapia, enfim. Mas assim, a mãe já pensa um monte de coisa, né? Criatura, fica louca. Então, quando a gente está em processo de terapia, eu consigo hoje fazer escolhas, porque eu não posso levar esse processo para os meus atendimentos que eu fiz hoje de manhã. Perfeito. A gente consegue guardar algumas coisas na caixinha, né? E eu ainda puxei a orelha da Adriana, falei, se você não olhar para isso, eu que vou desmarcar a live. Que eu fui brava, falei, olha, vai olhar para essa emoção, senão eu vou desmarcar essa live, Adriana. Né? E aí ela falou, não, tô aqui, tô mais tranquila, né? A gente conversou durante o dia, porque eu falei, não vai sublimar com o trabalho, que foi o que a gente falou mais cedo, né? Que eu conheço a tendência do ser humano. Então é importante ter essa observação, o quanto sublimar é importante, de repente, não, eu vou atender porque eu me distraio, já que eu não consigo controlar isso, já que não vai adiantar, o trabalho vai me auxiliar a lidar com isso, ou não, eu tô fugindo, é fuga, eu tô no modo fuga e não no modo luta. Então é sempre bom a gente estar se questionando a respeito das coisas. Não levar como verdades absolutas do que eu sinto, porque eu posso estar nesses pontos cegos que são perigosíssimos, muito perigoso. E eu atendo também, né, com o Enneagrama, que é um estudo da personalidade, e sendo tipo 9, né, que é aquele tipo que foge de conflito, para mim é muito fácil, né, querer fugir, né? Então, minha fuga é o trabalho. E aí a Tamires falou, não, a gente desmarca, você tá fugindo. Eu falei, não tô fugindo. Eu falei, eu preciso fazer isso, senão eu vou surtar, porque aí começou a gerar aquela energia de ira. Eu preciso fazer o movimento para frente, depois eu paro. Depois do meio-dia eu sento e vejo o que eu vou fazer. Mas agora eu preciso focar, porque senão eu entro na paranoia. E o tipo 9, ele tende a somatizar conflitos que ele corre, que estão acontecendo em torno dele, e se anular e somatizar esses conflitos no corpo físico. Então, com dores na região aqui do trapézio, né? Dores na lombar, enfim. É toda uma somatização no físico. Então, quando a gente se percebe, que nem hoje eu não estou com sensação no corpo, porque na hora eu parei e me percebi. Eu falei, opa, peraí, vamos... Eu quase fiz um desenho ali. Não, vamos colocar os pingos nos is, né? Então, a terapia ela permite que a gente consiga fazer escolhas mais saudáveis, mesmo em momentos de conflitos intensos, porque a gente está aqui, a gente vai viver isso hora ou outra, e é importante a gente estar consciente de que na hora que a questão chegar, eu vou conseguir me perceber e saber escolher. Se eu vou entrar no sofrimento, na dor, se eu vou chorar, se eu vou me cabelar naquele momento que às vezes precisa mesmo, ou se eu vou respirar e vou falar assim, peraí, o que eu vou fazer agora? Perfeito. E assim, para quem de repente nesse momento não tem muito recurso para fazer terapia, né, a gente sabe que a gente está no processo pandêmico, muitas pessoas estão aí com recursos limitados. Todo o processo de autoconhecimento e autocuidado, né? A gente fez uma live sobre autocuidado, bem bacana aqui, vocês podem ir no perfil da Adriana, de repente olhar essa live, mas todo o movimento de autoconhecimento e autocuidado, ele vai auxiliar nesse processo de lidar com as emoções e os sentimentos, lidar com essas coisas que ficam coisadas dentro da gente, né? Então, pode ser
caminhadas, ouvir podcasts, ouvir lives, ouvir vídeos, comprar alguns livros que falam, né, alguns livros de autoajuda trazem muito conhecimento, trazem muitas ferramentas, né? Então, observar quais são as coisas que te fazem conversar com você mesmo para trazer esse estado de consciência. Né? É sempre muito importante esse processo de autoconhecimento. O ideal é fazer terapia, mas a gente sabe que nem todo mundo nesse momento está conseguindo, mas vocês conseguem ter ferramentas para se ajudar, né? A Adriana, por exemplo, faz live aqui toda sexta-feira, está sempre muito carregada de autoconhecimento. Tem diversos terapeutas que fazem esse trabalho. O Espaço Humanidade faz live todos os dias, ao meio-dia, onde a Andresa fala muito sobre se perceber. Então, gente, tem muita ferramenta disponível para vocês usarem. No YouTube do Espaço Humanidade tem materiais riquíssimos, Andresa. Tem bastante gente bacana que disponibiliza material. De quarta-feira eu facilito constelação. Sempre que tem uma pessoa que vai ser constelada, né, que já tem aquela pessoa que contratou o serviço de constelação, o pessoal que entra para assistir, não tem valor de contribuição, no final a gente ainda faz uma terapia em grupo. Então, assim, tem muita coisa rolando aí, que é acessível para muita gente, que vocês podem se cuidar e se olhar. Carmen Gaspari aqui, gente, ela acabou de comentar overdose e ela faz o Círculo da Vida, que também é uma ótima ferramenta de autoconhecimento. Comecem a seguir a Carmen lá. É um valor super acessível para participar, é o valor de um almoço, de uma refeição e traz muita, muita, muita consciência. Então tem muitas coisas que vocês conseguem fazer para trazer esse bem-estar. Mas coloquem como meta começar a fazer terapia. Eu não posso agora, mas eu vou fazer em 6 meses, eu vou fazer em 1 ano, eu vou fazer alguns processos aqui e ali que conseguem me dar já alguma consciência. Então eu vou participar de um círculo, eu vou fazer uma constelação que comparada com uma terapia é um investimento muito menor. Então começa a investir em vocês, a investir no bem-estar de vocês. Com quanta besteira a gente gasta dinheiro e muitas vezes a gente não traz isso pra gente. Vai cortar as brusinhas do cartão de crédito para ver se não dá para fazer pelo menos uma sessão por mês de alguma terapia. É isso. Ou vamos finalizar que a gente já passou 17 minutos desta 1 hora, senão o pessoal não vai assistir depois. O Instagram não derrubou nós, como ele tá não, bacana. Ele não tá mais derrubando, ele tá dando corda pra gente se enforcar. Então tá bom, gente. Gratidão, beijo. Gratidão, Thames. Gente, muito obrigada por todo mundo que entrou. A gente vai tentar deixar a live gravada, a gente nunca sabe porque é o Instagram que manda. Se deixar, quem gostou, manda isso para quem de repente tá passando por um processo que não tá bem, não tá sabendo lidar com essas emoções e sentimentos. Então encaminha para um amigo, encaminha para um inimigo, que o inimigo também vai fazer bom uso disso, então encaminha para as pessoas, que é sempre muito bom. Grande beijo para vocês, e qualquer dúvida pode escrever aí que a gente responde e interage. Se surgir muita dúvida, a gente pode marcar uma nova live para falar sobre isso. Beijo, gratidão. Gratidão pelo carinho de vocês, gratidão mesmo, viu, gente? Beijo. Beijo.